Timidez tem muito a ver, e até faço que vem da minha terapeuta, se ela estiver ouvindo aqui, ela vai me pedir royalties depois. Timidez tem muito a ver com medo. Medo de se expor, normalmente medo de falar em público, medo de falar em grandes grupos. Via de regra, é algo que pode ser trabalhado através de prática ou, né, através de terapia. Mas, por exemplo, a pessoa às vezes gostaria de estar fazendo aquilo e não vai porque há esse medinho, que acho que todos nós temos a um certo ponto, né? O problema é se torna muito além da curva. Já a introversão, ela não é que a pessoa não curta ficar sozinho, por exemplo, e fique por medo. A introversão, ela é muito mais as pessoas acabam se localizando em algum grau entre uma linha de introversão e extroversão, não é binária. Mas se você está mais pro lado do introvertido ou da introvertida, relações sociais te drenam sua energia. Então, se eu tenho muitas reuniões, principalmente com grandes grupos, para mim, manifesta muito com o tamanho do grupo, eu termino destruído. Antes de eu conhecer essas coisas, eu chamava de preguiça social. Então, às vezes, você não quer mais conversar, não quer mais estar naquele grupo, mas não é uma questão de que eu gostaria e estou com medo, é muito mais eu gosto do meu tempo sozinho, eu gosto do meu tempinho com o meu livro. É prazeroso para mim, num dia de chuva, ficar tranquilo. É muito mais uma característica social do que algo a se mudar, por exemplo. Isso para mim foi chave, entender que não é algo a ser corrigido. Algumas pessoas são baixas, outras são altas, algumas têm pele mais clara, outras têm pele mais escura, algumas estão mais para o nível da introversão, algumas estão mais para a extroversão, e tá ok. E eu consigo até trazer um exemplo e algo que eu percebi de fato em mim, assim, quase que fisicamente, vamos dizer assim, ou até fisicamente. Foi alguns anos. Só para deixar abrir um parênteses aqui, eu me considero como uma pessoa introvertida. Né? Daí, alguns anos atrás, na época que a gente trabalhava presencial ainda, a gente costumava, no fim do expediente, sair pra, enfim, o pessoal ia pro bar e tal, conversar, beleza. Só que, quando eu tava, vamos dizer assim, na mesa, enfim, com todo mundo ali, conversando meio que todo mundo junto, né? Eu me sentia muito, eu não vou dizer medo, mas eu me sentia desconfortável de me expressar naquele ambiente. Agora, quando eu virava para uma pessoa e conversava com aquela uma pessoa, eu me sentia super confortável e a conversa fluía normalmente. Então essa diferença, né, de talvez grandes públicos, pequenos públicos também acaba aparecendo ali na introversão. Acontece muito, até tem muita literatura que comenta que introvertidas e introvertidos muitas vezes se sentem invisíveis. É muito comum. Você sai de um grande grupo, sai de uma festa e alguém te pergunta, você sente que ninguém te ouviu. A gente tem às vezes até uma certa dificuldade em impedir a palavra, em interromper. Até eu adoro reuniões facilitadas por isso, mas é outro assunto. E para mim também se manifesta muito de acordo com o tamanho do grupo. E também, segundo a literatura, pessoas introvertidas muito comumente são boas no one-on-one. Como a gente escuta muito, a gente fica muito quietinho, a gente acaba tendo a possibilidade de desenvolver empatia. Não é uma relação direta, mas... Então, no one-on-one, a gente funciona bem. Agora, você comenta do grupo, do bar, conversar em mesa, igual, pra mim. E eu tive uma história uma vez que eu recebi feedback da minha equipe, era uma equipe nova, que eu era uma pessoa muito arrogante. E pra mim foi uma surpresa, porque era totalmente diferente do que eu esperava. E conversando, eu acabei descobrindo que era por eu não ser a pessoa que ia para os barzinhos, eu não ser a pessoa que eu ia ser o primeiro a assumir na festa. Eu ia almoçar sozinho com o meu livro, em vez de almoçar com a equipe. Agora imagina isso, na época ainda estava subindo na minha carreira de liderança, né, como liderança técnica. E de repente a tua equipe vê o novo líder e ia não almoçar sozinho. Então, a interpretação da equipe foi que eu estava me isolando. E aí foi uma das aprendizados que eu tive, que está até no artigo que te levou a me procurar. Falar sobre esse tema com o teu time. Não precisa sair gritando na rua, né? Sou introvertido, sou tímido, mas com o teu time mais próximo, falar sobre essas coisas, entender o seu perfil, você entender também se tem introvertidos no teu time, para esse tipo de confusão aí não acontecer e às vezes a pessoa tirar uma conclusão bem diferente da realidade.
né? E fica a dica aqui para quem porventura não seja, ou se considere mais como extrovertido, ou talvez seja um introvertido ali no meio do caminho e tal, para prestar atenção nessas pessoas da equipe, porque pode ser que tenha alguém na equipe que esteja passando por isso, esteja sendo julgado dessa forma, mas não é esse o caso, né? É só questão de talvez convidar a pessoa, dar um ambiente que seja um pouquinho mais agradável para ela e tal. Então você trazer a pessoa também pode ajudar um pouco nisso.